Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo. E para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo. E gostaria hoje de me dirigir a você, obreiro, obreira, a você, membro, jovem, e por que não dizer também pastor e bispo desse sistema religioso que eu fiz parte por mais de 30 anos. Eu queria me dirigir a você. Eu sei que, para você, a realidade, ela é muito dura. A realidade, ela, às vezes, é cruel. Mas eu gostaria que você compreendesse que é melhor você tomar conhecimento da verdade do que você viver no engano. Nunca é tarde para você repor a verdade e para você voltar à realidade. Veja que eu sei que o que passam para você é que nós somos caídos, que nós estamos com mágoa no coração, que nós estamos sendo usados pelo diabo, pelos demônios. É isso que passam para você. Para que você não tenha maus olhos, para que você nem assista os vídeos. Mas eu pergunto para você, quem é que lhe usa? Eu estava aqui lendo uma matéria, lendo um texto que eu gostaria de ler para você. Servos. Os servos compunham a sociedade feudal. Eram responsáveis pelo sustento de todas as ordens feudais e deviam subordinação ao seu senhor. Então, essa palavra feudal, ela vem de feudo, que eram as propriedades que os senhores eles arrendavam para os servos, e os servos tinham que trabalhar muito, muito duro para os seus senhores. Isso acontecia na Idade Média. Então diz assim, os camponeses eram os constituintes da base da sociedade feudal, mesmo compondo a expressa maioria da população medieval, esses eram subordinados à autoridade dos grandes proprietários de terra pelo sistema de servidão. Na condição de servos, esta classe de camponeses devia realizar todo o trabalho agrícola responsável pelo sustento de todas as ordens feudais. É importante salientar que os servos não podem ser confundidos com escravos, apesar de estarem subordinados ao trabalho imposto pelo seu senhor. Um servo
não poderia ser comercializado como um escravo. Além disso, vale destacar que o senhor feudal, por outro lado, tinha por obrigação garantir a eles a proteção militar e o oferecimento de terras para agricultura. Do ponto de vista social, podemos observar que a força de trabalho desses camponeses era sistematicamente explorada pelos senhores feudais. Essa relação desigual pode ser justificada pelo fato do servo, além de ceder parte do seu tempo no cultivo das terras do seu senhor, também devia oferecer uma parte da sua produção para o pagamento das chamadas obrigações feudais. A condição subordinada dos servos camponeses se mantinha estável na medida em que existia um forte discurso religioso que justificava essa condição para a igreja. Ou seja, para a igreja, as condições de vida, para a igreja, as condições de vida servis eram o simples resultado dos desígnios de Deus. Dessa maneira, os camponeses acreditavam que as penúrias da vida cotidiana pudessem ser futuramente recompensadas pelo conforto de uma vida nos céus. Bom, essa matéria é de Reiner Souza, mestre em História. Então, os camponeses, eles não eram escravos no sentido literal, mas na prática o eram. Por quê? Porque além de gastarem o seu tempo na produção, na agricultura, na terra, eles tinham também que pagar os impostos. Então eles viviam numa penúria. Eles viviam numa verdadeira penúria, enquanto os senhores feudais desfrutavam do melhor. E por que eles não reagiam? E por que eles não saíam dessa situação? Porque havia um discurso religioso muito forte, usado pela Igreja Romana, pela Igreja Católica, um discurso de que aquelas penúrias e tudo aquilo que eles estavam passando era desígnio, vontade de Deus, e que eles poderiam desfrutar, como nós lemos aqui, seriam recompensados nos céus. E não é essa a situação, por exemplo, que vivem muitos obreiros, obreiras, pastores, membros, jovens e evangelistas, que por causa de um discurso religioso fortíssimo e ameaças, eles pensam que tudo aquilo que eles estão fazendo é para Deus e que serão recompensados. Então, o obreiro, o pastor, o jovem evangelista, além de dar o seu tempo, porque todo o seu tempo praticamente
é dedicado à instituição, ele ainda tem que fazer o sacrifício. Por exemplo, teve a fogueira santa de Isaac, não teve? Então, eles já estão se preparando, quer dizer, o bispo Macedo já deve ter dado a ordem e já estão se preparando, Renato Cardoso, Clodomir, para uma outra fogueira santa que vai ser do Monte Sinai. Eu já tomei conhecimento que vai ser do Monte Sinai. Pode ser que a partir do momento que eles assistam esse vídeo ou chegue a informação a eles, eles possam mudar. Mas já existe essa informação. Já vem aí outra fogueira santa. Você vai ter que dar novamente o seu tudo, o seu carro, seu sacrifício, dízimo dobrado, triplicado, vender livros, pagar o uniforme, pagar a reforma da igreja, pagar o material de limpeza, pagar a inscrição e mensalidade no Godlywood. Não é isso? E a sua vida, obreira? Eu vou ler um relato de uma empregada doméstica que me mandou esse relato e ela diz assim, olha só o que ela diz. Bom dia, bispo. Eu só queria relatar como prova do que ouvi o Senhor dizer que na cúpula estão usando inocentes cegos, que não querem enxergar, que quem viu os seus vídeos teve outra vida. E após deixar de assistir, melhorou. Isso é mentira. Porque a minha vida melhorou depois que vi os seus vídeos e do Natan. Eu vivi naquela instituição 12 anos. Sou empregada doméstica. Só agora, eu e minha família estamos conseguindo reformar a nossa casa, que está em ruínas. Não está sendo fácil, porque o salário é pouco, mas estamos conseguindo. Eu agora que consegui comprar os móveis eletrodomésticos, estou montando minha casa novamente a partir do momento que deixei de dar meu suado dinheiro para eles. Quando tudo fica, vou agradecer a Deus de verdade. Eu morava mal, tudo caindo aos pedaços. Tinha vergonha da minha própria casa. Nunca recebi minhas amigas. Eu me escondia. Quando eu ia para o culto, eu me escondia. Quando eu ia para o culto e via o luxo no altar, eu me revoltava calado. Agora, eu estou liberta. Eu sei que os bens materiais não compram a salvação, mas morar bem, uma casinha confortável, mesmo sem luxo, Deus honra. Eu tenho vergonha de lembrar que eu sustentava aqueles corruptos, falsos,
Será que o anticristo não está lá? Obrigada por ler meus desabafos. São muitos. Eu não parei somente pelo ouvir ou ver nos vídeos, mas foi uma publicação que a Cristiane Cardoso fez no Facebook, onde ela estava vestida de um look diferente, toda pomposa, convidando outras mulheres a irem bem vestidas ou bem vestidas no Templo de Salomão. Eu me revoltei com aquilo e postei um comentário. Eu disse, nem todas têm condições de comprar esse tipo de roupa. Todas podem usar o que tiverem de bom em casa. Aí, bispo, todas as madames iguais a ela saíram em sua defesa. E eu revidei de novo, quando vi que não valia a pena me expor ao ridículo da Cristiane, eu apaguei tudo. Foi aí que eu comecei a questionar tudo lá. Mas não. Vós, todas as amigas, começaram a dizer, vigia o coração para não cair, mas quando se trata de injustiça, eu não aceito. Obrigada, bispo. Obrigada, bispo. Mostra essa sua carta para a sua esposa. Desculpe os erros nas palavras. Abraço. Eu fico sempre sensibilizado com as centenas de relatos que eu recebo de ex-pastores, ex-membros, obreiros, obreiras. Veja, você, obreiro, obreira, membro, evangelista, ser pastor. Enquanto você estiver aí, você estará alimentando esse sistema feudal do século XXI, com esse discurso religioso que, se você não der, você não está agradando a Deus. Que você tem que obedecer irrestritamente. Que você tem que colocar sempre o seu melhor no altar. E melhor significa casa, carro, dinheiro, férias, acordos trabalhistas, tudo. Você está vivendo dentro de um sistema feudal, religioso, que é o que está imperando no nosso país. E por isso, por fazer essas denúncias, é que os meus vídeos estão sendo removidos. Os vídeos estão sendo removidos. Porque, infelizmente, ainda vivemos em um país onde o que manda é o dinheiro, a mídia e o poder político. Porque quem deveria estar sendo severamente investigado, quem deveria estar sendo severamente acompanhado pela justiça brasileira, quem deveria era o senhor Bispo Macedo e a cúpula, Bispo Clodomir, todos aqueles bispos que têm os seus nomes em empresas
que se escondem atrás de um discurso religioso, mas que, na verdade, não passa de um sistema feudal do século XXI. O Ministério Público Federal de São Paulo ou de Brasília deveria estar muito atento, com uma lupa nesse sistema religioso, nesse senhor chamado Edir Macedo, que tem usado desse discurso religioso para o enriquecimento e tem usado de uma forma cruel. Cruel. Quem é que pode hoje dizer que é mentira que ele é um banqueiro, que ele é dono de um banco, que ele é dono de um grupo, o Grupo Record, que tem agrupado uma rede de televisão, uma rede de rádio, considerado um dos homens mais ricos do Brasil e do mundo? De onde veio essa riqueza? Dos direitos autorais, dos livros que ele escreveu ou que escreveram para ele? Obreiro, obreira, pastor, evangelista, jovem, sinto muito em lhe dizer isso, mas você não está agradando a Deus como você pensa, porque você está vivendo debaixo de um sistema feudal. Eu sei que você pode ter medo, porque as ameaças são muitas, né? Que se sair, está mal, está endemoniado, vai acontecer um acidente, vai morrer, o diabo vai entrar, você está com mágoa. O discurso é muito forte, eu sei. Eu sei. Porque mesmo eu, depois de 30 anos, quando eu saí, os primeiros meses foram difíceis, eu tive que passar por uma desintoxicação espiritual. Eu tive que passar por essa desintoxicação para poder abrir os olhos, refletir, pensar e conhecer Deus da forma que Ele realmente é. Eu desejo o melhor para você, obreiro, obreira, jovens evangelistas e os sinceros e inocentes. Que Deus continue lhes abençoando, tá bom? Um forte abraço e vamos em frente.